Caros amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like, vem para cá. O São Paulo de São Paulo deu uma demonstração neste final de semana do seu tamanho, da sua grandeza, do que representa o São Paulo para a sua comunidade. O que é o São Paulo? Porque o São Paulo estava diante de uma situação, estava entre a cruz e a espada, para satisfazer ou não os apaixonados. Ao torcedor apaixonado que faz a vida do clube, mas que em determinados momentos ele precisa dar uma paradinha, precisa fazer com que a paixão não domine amplamente todo o seu sentimento e possa raciocinar, possa com um pouco mais de compreensão assimilar o que acontece no futebol. O São Paulo fora do campo pode estar mal administrado, com problemas, o presidente, mas dentro do campo, com a orientação da direção do clube, com a orientação do seu treinador, com a orientação do seu departamento de futebol, o São Paulo deu uma aula de grandeza neste final de semana. No Campeonato Paulista, se o São Paulo perdesse para o Guarani de Campinas, teria desclassificado automaticamente o Corinthians da próxima etapa do Campeonato Paulista. Não adiantaria o Corinthians vencer o seu compromisso como venceu, não adiantaria de nada. Por quê? Porque precisava o São Paulo ganhar do Guarani, que estava à frente do Corinthians em número de pontos. E o Corinthians iria para a última rodada sem condições de recuperar aquilo que havia perdido em matéria de pontos. O Corinthians venceu o Oeste e o São Paulo com grandeza, com a aplicação, sem tomar conhecimento do que acontece na periferia com os adversários. São Paulo venceu a equipe do Guarani e acabou com a vitória do Corinthians, em combinação, classificando também o Corinthians. Ninguém acreditava nesta possibilidade, ninguém acreditava. O corintiano, especialmente, não acreditava que o São Paulo fosse... O corintiano acreditava que o São Paulo fosse entregar o jogo, fosse agir de forma apaixonada, fossem agir de forma apaixonada os seus dirigentes e os seus atletas. Fez uma administração perfeita daquilo que pretende daqui para frente na competição e colocou uma equipe para jogar. Sabidamente, uma equipe, embora sem estar completa, superior ao adversário. E foi o que ocorreu. No futebol é assim. Veja o que está acontecendo agora com o Galo. O Galo, que contratou mais de um time de futebol, está prestes a cair no Campeonato Mineiro, porque ele está disputando vaga com Cruzeiro, América e Caldense. E a Tombense já está classificada. Destes três, dois do Cruzeiro, América e Caldense, destes três, mais o Galo, dois passarão para a próxima etapa do Campeonato Mineiro. Mas é evidente que o Galo passará pela qualidade da sua equipe, embora o Sampaoli tenha prometido mundos e fundos e até agora não aconteceu. Mas pela dignidade do Galo. Assim, os clubes grandes eles têm dignidade, têm força. Claro que passará, não ficará fora da próxima etapa do Campeonato Mineiro. Mas retomando o Campeonato Paulista, o São Paulo acaba de dar um grande exemplo para o torcedor corintiano que tinha uma desconfiança de um episódio lá atrás que o São Paulo poderia ter feito corpo mole para desclassificar o Corinthians. Não, aquilo também não ocorreu. É que no futebol se vê muita fantasia. Em alguns casos é necessário que se faça análise, como no caso do Galo, como no caso do Corinthians, e vinha aí atrás. Os grandes nas competições regionais, eles dificilmente ficam de fora. Ora, só mesmo um acidente para eliminar um dos grandes numas quartas de final. Tem que classificar 4. Ficar um grande de fora é muito difícil. A grandeza, a qualidade, a tradição, o empenho e até a vergonha não permitem que um clube grande não obtenha esta classificação. Assim, o São Paulo deu uma aula de dignidade e o Corinthians de aplicação. Agora tudo muda de figura. Agora o Corinthians pode até ser eliminado, porque será eliminado da decisão, não das quartas de final.
a decisão é um pouco mais difícil, porque os adversários nas quartas de final também se classificam. Está de parabéns o São Paulo, e que o Corinthians cuide de não perder essa oportunidade, porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Um abraço.